Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Vamos iniciar o curso de opções, onde neste curso você vai aprender sobre a teoria de mercado completa do mercado de opções, taxas, custos e impostos, day trade versus swing trade, qual é o melhor para você se arriscar nas opções, como calcular os lucros e os prejuízos, manejo de risco secreto que permite lucrar com consistência nas operações a seco, no day trade. Então esse curso ele é focado em operar opções a seco no day trade, gráfico de 5 minutos e 1 minuto. Existem outras estratégias com opções, como lançamento coberto, como borboletas, trava de alta, trava de baixa, enfim, várias estratégias com opções que de fato eu não hedge também com opções, e eu não vou estar trabalhando com esse tipo de modalidade. Vai ter cursos gratuitos, inclusive, para essas modalidades mais à frente, mas no começo a gente vai trabalhar com opções a seco, porque é possível sim lucrar no mercado de day trade com opções a seco, mas existe um segredo de gerenciamento de risco que ninguém fala, inclusive até em cursos pagos ninguém fala e todo mundo quebra. Só que os ganhos obviamente não vão ser tão grandes, porque exige um gerenciamento de risco específico para você sobreviver, tá? Então, os mesmos ganhos que se tem com ações, com as opções a seco, se terá também usando este gerenciamento de risco que eu proponho para você. Então, as fortunas que dizem e que ludibriam vocês com esta miragem, que as opções a seco no day trade te proporcionam talvez, eu não vou falar sobre isso porque isso é irreal, não é possível lucrar para sempre operando no mercado de opções a seco, buscando ganhar estas fortunas que exigem um risco absurdo. Isso vai ser falado ao longo do curso. E você vai aprender o método e estratégia para lucrar com consistência nas opções no day trade. Então, o que são opções finalmente? É o direito de compra e venda de ações com preços e prazo pré-estabelecidos. É o direito de compra e venda de ações com preços e prazo pré-estabelecidos. Este prazo pré-estabelecido é chamado de strike. Então, quando eu falar sobre strike, é o preço de exercício da opção. Agora, pessoal, para a gente entender a didática sobre o que é opção, como funciona, como estrategicamente usá-las, eu criei uma didática aqui que quase ninguém usa nos ensinamentos que tem no YouTube, então eu vou estar propondo este exemplo e depois a gente vai passar para o gráfico para a gente fazer o mesmo exemplo de opção de compra e opção de venda com as ações. Então, o exemplo de um carro e uma opção de compra que é chamada de call. O carro sendo vendido a R$30.000. Então, é feita uma proposta de compra por 30 mil, somente em um prazo pré-estabelecido 2 anos, e é deixado um sinal de R$1.500. Então, vamos colocar eu e você aqui na história. Eu proponho para você um contrato para eu comprar o seu carro por R$30.000 daqui a 2 anos, não agora, daqui a 2 anos. E para você aceitar esse contrato e me vender obrigatoriamente, a palavra-chave aqui é obrigatoriamente, você será obrigado a me vender por esse preço no contrato e eu te dou um sinal que é R$1.500. Então, em 2 anos, o carro que você aceita, né, essa opção, e em 2 anos o carro está valendo R$50.000. Isso nunca acontece com nenhum carro, o carro sempre desvaloriza, mas eu sabia, supostamente, tudo isso é uma fantasia, tá, pessoal? Para a gente exemplificar aqui e vocês aprenderem, mas uma reestruturação cultural fez com que certos carros começassem a valer muito mais. E o seu carro eu sabia que dentro de 2 anos poderia estar valendo 50 mil ou mais. E eu acertei, supostamente, nessa situação fantasiosa. Então está valendo 50 mil reais o carro. Então eu tenho o direito de comprar o carro por 30 mil reais, porque a gente fez um contrato. E como ele está valendo 50 mil reais, assim que eu comprei por 30 mil reais, eu já coloco para vender por 50 mil e vendo cedo ou tarde o carro. E ganho 20 mil de lucro menos os R$1.500 que eu deixei de sinal. Então, este sinal aqui da opção, que é o prêmio, o sinal do contrato da opção, que é chamado de prêmio, esse sinal eu vou perder, ok? Esse sinal não tem como eu recuperar. Então, eu que compro a opção, eu vou dar um sinal, vou pagar o prêmio, e quando chegar no
no prazo de exercício, eu vou ter que deixar esse sinal com a pessoa que fechou o contrato de opção comigo, ok? Agora vamos dizer que em 2 anos o carro vale 20 mil reais, ou seja, o seu carro desvalorizou. Eu errei nessa reestruturação cultural, não fez o carro subir de valor, ele está valendo 20 mil reais. Ou seja, se eu for comprar o carro por 20 mil reais, eu vou sair no prejuízo, porque se eu for comprar o carro por 30 mil reais, que foi o acordado, aliás, o acordo foi eu comprar por 30 mil reais o carro. Então, se eu compro por 30 mil reais, sendo que o preço de mercado dele é 20 mil, eu vou ter um prejuízo absurdo. Mas eu dei o sinal do contrato. E lembre-se que eu tenho o direito de comprá-lo por 30 mil reais. Eu não tenho a obrigação, mas você que está do outro lado do contrato é obrigado a me vender o carro pelo preço estabelecido. E você ganhou o sinal para isso. Então, eu quero desistir deste direito. É um direito que não é obrigatório exercê-lo. É um direito que eu posso desistir e eu desisto do direito de comprar o carro por 30 mil, porque o valor de mercado dele está muito abaixo, 20 mil, e desisto dos 1.500 e os 1.500 reais fica com você, ok? Os 1.500 reais fica com você. Então, muito simples, pessoal, o funcionamento das opções. E agora a gente vai ver o exemplo com ações. Agora, vamos fazer aqui o exemplo com o gráfico com ações. Você já entendeu um pouco o conceito do carro, envolvendo as opções. Agora a gente vai trabalhar com as ações para a gente ter uma conscientização melhor de como que funciona no mercado realmente, que é o nosso objetivo. Então vamos dizer que dentro de 3 meses, você sabe que a Petrobras vai subir. O preço atual da Petrobras se encontra a 8,07 e você sabe que daqui a 3 meses... a Petrobras ela tende a subir muito e ficar muito acima de 8,07. Então você compra a opção da Petrobras, que o strike dela, ou seja, o preço estabelecido é R$8. Geralmente o preço das opções são redondos, né? R$8, R$10, R$11, sempre redondo. Então o strike é R$8, ok? R$8, strike, que é o preço pré-estabelecido do contrato. E então, aqui você comprou em junho, aqui comecinho de junho, e o preço então sobe. Daqui a 3 meses a Petrobras, que é nesse ponto aqui mais ou menos, está a R$12,89. Só que o que acontece? Quando você fechou o contrato, você deu um sinal que é o prêmio. Então, para você comprar 1.000 opções, cujo strike é R$8, cujo preço pré-estabelecido para comprar 1.000 ações, cada opção vale uma ação, e o strike, que é o valor que você quer comprar a ação no prazo final do contrato, que no caso é R$8. Para eu comprar isso aqui, eu preciso dar uma margem de garantia. Então, cada corretora tem os seus valores devidos. Mas, por exemplo, cada opção, as opções geralmente, quando elas podem valer de R$1 a 50 centavos. Então vamos dizer que essa opção que você foi comprar, custava 80 centavos. Então, para comprar R$8.000 de ações por R$8 daqui a 3 meses, você pagaria na operação por 1.000 opções com strike de R$8 na Petrobras daqui a 3 meses, pagaria R$800. Só que como é uma operação de posição nas opções, ou seja, não é day trade, se for day trade, ou seja, você compra e vende as opções no mesmo dia para especular, que vai ser falado daqui a pouco, você não vai precisar de garantia. Mas como é uma operação até o final do contrato, onde vai durar mais de um dia, quando é uma operação que dura mais de um dia com as opções, então você precisa dar uma margem. Então tem corretor que cobra 500% do valor total que você pagou nas opções. Então foram 1.000 opções por 80 centavos cada uma. Isso aqui é um exemplo. Essa opção ela podia estar custando 50 centavos, 1,20, por aí vai. Daí você teria que pagar 500% a mais disso, 1.000% a mais, 1.500%. Cada corretora tem uma garantia lá que eles definem. Cada corretora tem essa margem de garantia. Esta margem de garantia você vai perder. Esta margem de garantia, você entrou na operação, você vai perder, que é o prêmio.
Essa margem de garantia aí é o prêmio para você participar desse contrato de opções. Então, digamos que você pagou, então, R$800, supondo aí que foi R$800 que você pagou de prêmio. Então, você vai perder esses R$800, ok? Então, chegou aqui no 3 meses, final do contrato, das opções para você exercer, R$12,89. Compensa você exercer o direito de comprar 1.000 ações por R$8, que foi acordado no início do contrato? Compensa, porque você compra por R$8, 1.000 ações, e vende por R$12,89. Então, se eu comprar, conforme o contrato da opção manda, me dá o direito de comprar 1.000 ações por R$8, se eu vender por R$2,87 assim que eu acabar de comprar e exercer o meu direito das opções, eu vou estar ganhando R$4.870, mas eu perdi os R$800 de garantia. Perdi os R$800 de garantia. Então vai ser R$4.870 menos o sinal, que é o prêmio. Isso aqui é um prêmio hipotético, tá? Pode ser maior, pode ser menor. Eu estou aqui dando um exemplo mais ou menos razoável, tá? Estou dando um exemplo razoável disso aqui, que seria. Então eu perdi isso aqui, tá? Eu perdi esse prêmio aqui. Agora vamos dizer que daqui a 3 meses as ações da Petrobras chegasse a R$3,65. Então não subiu muito mais do que 8,07, conforme eu previ pela minha análise. Então compensa eu comprar 1.000 ações por R$8, sendo que o preço está R$3,65, e se eu for vender essas ações, eu vou vender muito mais barato, vou ter um prejuízo imenso. Olha só, o prejuízo imenso que eu teria seria R$3,65. R$3,65 aqui o valor, né, a venda, R$3,65. Eu perderia R$4.350, mais esses R$800, porque esses R$800 eu também perderia. Então, teria um prejuízo de praticamente 50% aqui, porque eu teria que... Eu já perdi esses R$800, que é o prêmio das opções. Supostamente, esses R$800 aqui, estou dando um exemplo aqui bem barato, só para exemplificar para vocês. Então, pessoal, não compensaria eu exercer o meu direito de comprar as ações, é loucura. Então, o que eu faço? Eu tenho o direito de exercer Eu tenho o direito de comprar 1.000 ações, mas eu não tenho a obrigação. A obrigação de vender é quem está do outro lado do contrato. Quem está do outro lado do contrato é obrigado a me vender pelo preço pré-estabelecido em contrato, mas eu tenho o direito e eu posso simplesmente não exercer esse direito. E esses R$800, que é o prêmio, fica para quem está do outro lado da negociação. Então, basicamente, isso significa as opções de compra e como elas funcionam e como estrategicamente você pode operá-las. Agora vamos à opção de venda, pessoal. As opções de venda são chamadas de put. Então vamos colocar eu e você aqui nesta negociação da opção, onde eu quero vender uma opção, onde eu tenho o direito de vender o carro para você por R$30.000, só que daqui a 2 anos. Então daqui a 2 anos eu vou vender o carro para você por R$30.000. E no momento ele está valendo também R$30.000. Então, vou oferecer a você, que é o comprador do carro, deste contrato de opção, daqui a 2 anos, para você participar deste compromisso contratual e obrigatoriamente cumprir, porque está no contrato que você é obrigado a me pagar e comprar o carro de mim e comprar o meu carro por R$30.000, certo? Então você é obrigado a comprar o meu carro por R$30.000 e eu te dou R$1.000 de sinal, que é o prêmio. Então este é o prêmio da opção. Eu vou vender o carro para você por R$30.000 daqui a 2 anos, independente do valor de mercado do carro, se está mais acima ou mais abaixo, não importa. Daqui a 2 anos será R$30.000 que você vai pagar. Eu posso vender para você ou não. Eu tenho o direito de vender, não a obrigação. Então eu posso vender, mas se não for conveniente eu não vou vender. E eu te dou R$1.000 para você participar desta opção. Então você aceita. E você daqui a 2 anos vai comprar o carro de mim por R$30.000. Em 2 anos, então, o carro está valendo R$20.000.
ele está valendo R$20.000. E você vai comprar o carro pelo valor não de R$20.000, mas por R$30.000. Porque há 2 anos atrás eu fiz um contrato com você, onde você concordou em obrigatoriamente comprar o carro de mim por R$30.000. E eu te dei R$1.000 de sinal. Esses R$1.000 eu vou perder e eu vou vender o carro, mesmo ele valendo R$20.000 dentro de 2 anos, eu vendo ele mais caro por R$30.000. Eu vendo ele mais caro por R$30.000, ou seja, eu vendi pelo valor muito mais caro de mercado. Eu tenho condições de recomprar o carro por R$20.000, porque ele vale R$20.000, ou um modelo igualzinho, e depois ainda vai me sobrar dinheiro. Então eu tive um lucro usando essa tática contratual das opções. Agora eu tenho o direito de vendê-lo por R$30.000. Se eu não quiser vendê-lo por R$30.000, eu não vendo, mas eu vou perder os R$1.000 de sinal. Claro que eu não vou fazer isso porque o carro desvalorizou e eu vou vender ele mais caro e vou ter lucro. Agora, digamos que em 2 anos o carro vale R$50.000, pois ele se tornou valorizado para colecionadores, supondo, digamos que é algo cultural, influência da mídia, não sei. Influência de novelas, que um tal galã lá da novela está usando esse carro. Ele já está desvalorizado, mas como ele está usando esse carro, então todo mundo está querendo comprar esse carro. Enfim, aconteceu algo do tipo assim. E o carro explodiu o valor, está valendo R$50.000. Então, você que dentro de 2 anos obrigatoriamente se comprometeu, assumiu o compromisso e a obrigação de comprar o meu carro por R$30.000, você tem a obrigação de comprar o meu carro por R$30.000. Se eu exercer o meu direito de vendê-lo por R$30.000. Só que não compensa para mim vender por R$30.000, porque o carro custa R$50.000. Eu posso simplesmente deixar de vender para você porque eu tenho o direito de vender, não a obrigação. Então eu tenho o direito de vender por R$30.000 e eu definitivamente não vendo porque R$30.000 para vender por R$30.000 não compensa porque o preço é R$50.000. Então eu perco o meu prêmio de R$1.000. Ok? E você vai ganhar R$1.000, ou seja, você vai ganhar R$1.000. Agora, digamos que o carro estivesse valendo R$5.000. Você seria obrigado a pagar R$30.000 no carro, mesmo ele valendo R$5.000. E eu ganharia uma fortuna com isso. Então, você, nas opções, neste exemplo, quem compra o direito de comprar ou vender um derivativo da opção, esse não tem obrigação de fazê-lo, mas ele perde o sinal que ele tem que dar para participar deste contrato. Agora, o outro lado do contrato, o outro negociador, ele é obrigado a cumprir com as suas obrigações se o titular da opção, ele definitivamente exercer a sua opção no final do contrato. Então, pessoal, isso são as opções de venda com o exemplo do carro. Agora nós vamos ver com ações. Bom, pessoal, agora, digamos que eu decida comprar a Petrobras por R$11,77. 1.000 ações da Petrobras por R$11,77. E eu acredito que a Petrobras pode subir. E eu quero garantir, não o lucro necessariamente, mas ficar no 0 a 0 na operação. Então, eu entro num acordo de opções de venda, onde, como titular de uma opção de venda, eu vou ter o direito de vender 1.000 ações da Petrobras. Eu comprei 1.000 ações da Petrobras por R$11,77. Eu tenho por R$11,77 1.000 ações, dá 11.770. Só que eu quero vender daqui a 3 meses por R$13 e R$11. Então, eu estabeleço isso em um contrato. Então, daqui a 3 meses, eu quero vender as opções da Petrobras por R$13,11. Só que para eu ter esse direito, eu vou ter que vender essas opções.
participar desse contrato. Então, para eu vender essas opções, cujo strike é 13,28, daqui a 3 meses, então vou ter o direito de vender por 13,28, eu vendo uma opção que custa, digamos, 0,97 centavos. Então vai dar R$970 mil opções, cada uma 97 centavos. Esse aqui é o prêmio que o lançador da opção vai receber. Lançador titular você vai saber daqui a pouco. Mas eu, que tenho o direito de vender 1.000 ações da Petrobras a um determinado valor pré-estabelecido no contrato, eu sou o titular da opção. E quem vai obrigatoriamente comprar, se eu exercer o meu direito, é o lançador. Então você vai saber, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então esse é o prêmio de R$970, supostamente, tá? Esses valores aqui são fictícios, mas é só para exemplificar. Este valor de R$970 eu vou perder. Não tem como eu recuperar. Mas se eu for vender a R$13,11, eu vou ficar aqui com R$1.340 e tem esses 970 que eu vou perder, mas tirando 1.340 de 970, vai dar um lucrinho aí razoável. Eu vou ficar no 0 a 0 praticamente, né? Se eu vender a Petrobras por isso, mas eu não posso vender ela agora. Eu estou comprado, vendi 1.000 opções cujo strike ou preço estabelecido para vender ações da Petrobras por R$13,11, daqui a 3 meses está estabelecido e eu posso exercer esse direito. E daí o que acontece, meu amigo? O preço ele cai e chega aqui em 7,91. Então, se eu for vender, se eu tenho o direito de vender 1.000 ações da Petrobras por 13,11, veja que se eu tivesse comprado e não tivesse vendido, e não tivesse 1.000 opções de venda, com o direito de vender pelo preço de 13,11, depois de 3 meses caiu para 7,91, e se eu fosse me desfazer das ações por 7,91, eu perderia R$3.860. Mas eu vendi as opções, perdi 970 para participar desse contrato, mas vou vender por 13,11. Vou ganhar 1.340 e vou suprir este prêmio que eu paguei para o lançador da opção. O que acontece, pessoal? Eu fiquei no 0 a 0 na operação. Certo? Agora, vamos dizer que ao invés do mercado, então veja que as opções de venda servem para eu me proteger, para caso o preço desvalorize significativamente, eu travo o preço num certo patamar, onde eu ficarei no 0 a 0. Eu não vou perder nada. Eu vou ganhar um pouquinho, mixaria, mas não vou perder quase nada. Então as opções de venda tem essa estratégia para você travar o preço. Agora vamos dizer que o mercado, ao invés de ir para 7,97, ele subiu, ele foi lá para, daqui a 3 meses ele foi para 18,37. Se eu comprei 1.000 ações por 11,77 e vendo por 18,37, eu vou ter aqui R$6.600. R$6.600. Então, eu tenho no contrato, daqui a 3 meses, de vender por 13,11. Mas se eu vender por 13,11, eu vou ganhar 1.300, como a gente viu antes, e daí eu teria que tirar esse valor do prêmio que eu paguei para o lançador da opção, que de fato eu perdi isso aqui e vou ficar no 0 a 0. Então, como é direito de exercer a opção que eu tenho para ter o direito de vender por 13,11, como não compensa porque eu vou ficar no 0 a 0, eu simplesmente
perco os R$ 970, não exercendo o direito de vender as ações que eu tenho das opções, e depois eu vendo por 18,37. Vou ganhar R$ 6.600, onde, tirando o custo da operação, eu ganhei R$ 5.630. Então, com as opções, você pode ganhar dinheiro dessa maneira, ou seja, você tem uma certa proteção e uma certa segurança significativa. Agora, se na opção de venda o preço ele cair muito absurdamente e continuar caindo, você vai ter que ficar pagando os prêmios e vai ficar tendo prejuízo aos poucos, mas o risco da operação é pequeno, perto do prejuízo que você pode ter quando você tem as ações compradas e você não tem opções de venda, não está vendendo opções. Então, basicamente, as operações com opções têm várias estratégias, várias técnicas. O meu objetivo aqui no curso é ensinar você a especular no day trade com opções. Tem como ganhar dinheiro com opções a seco mesmo no mercado, mas existem algumas táticas. Não dá para ganhar fortunas, como algumas pessoas acham que dá para ganhar fortuna. Se for operar com esta consciência, você não vai conseguir. Mas tem como você ter o mesmo nível de lucratividade no day trade com ações, com opções também tem, mas tem que usar alguns segredos que eu vou ensinar aqui no curso. Então vamos continuar. Quem é quem entre os negociantes das opções? O titular é quem compra a opção e tem o direito ou de comprar ou vender ações de acordo com a opção. Paga-se um prêmio para ter os direitos, a gente viu isso antes. E o lançador é quem vende a opção e assume os compromissos a ela referentes. Ele tem obrigação de vender ou comprar de acordo com a opção. Isso aqui se eu lesse isso aqui e falar e determinasse essa definição aqui no curso no começo, vocês não iam entender. Então eu acredito que a didática fica melhor quando eu dou aqueles exemplos anteriores. Agora isso aqui fica bem claro e bem compreensível. As opções do tipo call, que são opções de compra, né? No momento do exercício, se o strike da opção, por exemplo, R$40, uma opção que o strike é R$40, ou seja, o preço pré-estabelecido no final do contrato, no momento do exercício, para comprar ou vender, que é R$40, por exemplo, a call, que é a opção de compra, direito de comprar pelo valor do strike, R$40 aqui, por exemplo. Mas a Petrobras, o ativo está custando R$39, então tá fora do dinheiro, porque o preço de exercício, o strike é maior do que o ativo. Quando o preço do exercício é igual ao ativo, quando o preço do strike no exercício é igual à cotação do ativo, é ATM que chama, é no dinheiro. E quando é menor do que o ativo, é ITM dentro do dinheiro. E as put, nós temos, no caso, o strike no exercício, se for menor do que o ativo, do que a cotação do ativo no dia do exercício, OTM, que se chama fora do dinheiro. No caso, se no momento do exercício a cotação for igual ao ativo, se chama ATM no dinheiro. E no momento do exercício, o strike, que é o valor pré-estabelecido em contrato, for maior do que a cotação do ativo no momento do exercício, temos o ITM dentro do dinheiro. E os tipos de opções. A americana pode exercer a qualquer momento, call e put. Então aqui no Brasil a gente trabalha geralmente com ela. E europeia pode exercer somente no vencimento, geralmente são puts, são opções de venda. Mas as opções americanas nós temos a call e put. E aqui está o código das opções, tá, pessoal? Exemplo da Petrobras, PETRB30. Então, PETRI, código do ativo. Nas ações, o código das ações da Petrobras é PETR4, é uma delas, né, que é a preferencial. Mas nas opções, o código do ativo não vem com o número. E o B é o mês de vencimento. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha para vocês.
Mês de vencimento vence toda segunda-feira de cada mês ou dia subsequente, caso tenha algum feriado. E 30, né, é o preço de exercício da opção, no qual um titular terá direito ou de comprar ou vender a totalidade das ações objeto da opção. Então, por exemplo, eu quero comprar 1.000 Petrobras daqui a 3 meses por R$30. Então, daqui a 3 meses, se eu compro uma Petri, o código do ativo que vai ser daqui a 3 meses, de acordo com o mês, e o número 30, daqui a 3 meses eu vou comprar a Petrobras por R$30, independente se está acima de R$30 ou abaixo de R$30. E agora nós temos a tabela de vencimento das opções. Então nós temos as opções de compra, A corresponde a janeiro, a de venda, M corresponde ao mês de janeiro, e assim sucessivamente. Tem a tabela que vocês podem pausar e olhar, e é assim que você vai preencher o código das opções. Então agora nós vamos estudar as estratégias com opções. Esse curso vai tratar de um tipo de opção, um tipo de estratégia com opções, mas existem compra de opções de compra. Então eu mostrei alguns exemplos estratégicos no início do vídeo. Venda de opção de compra. As opções de compra são as que têm mais liquidez e mais negociadas aqui no Brasil. E travas de alta e baixa, então isso aqui é outra estratégia complexa que vai ter um outro vídeo para isso. E eu também não sou experiente nisso. Financiamento, borboletas, venda coberta, todas essas estratégias aqui eu vou ter que estudar e fazer testes com dinheiro para saber como é que funciona e ter uma estratégia comprovada. Se eu for bem sucedido, então vou fazer cursos e treinamentos sobre isso, se for possível. Mas nesse curso aqui do YouTube, eu vou estar tratando de especulação no day trade com venda e compra de opções de compra a seco. Então são opções de compra a seco. Como que vai ser isso? Por exemplo, eu tenho aqui a Petri D14. Petri D14, a gente vai vir aqui no AD, é o mês de abril, vencimento, é uma opção de compra, então vai vencer em abril. Então, a especulação com opções é baseada no seguinte: day trade, gráfico de 5 minutos ou gráfico de 1 minuto, onde o objetivo é comprar o valor desse contrato. Por exemplo, a Petri D14 está custando aqui 71 centavos, mas ela já chegou a custar, por exemplo, R$1 e cerca de 87 centavos. Então, a especulação com opções se baseia no seguinte: no mesmo dia eu vou comprar um contrato de opção mais barato, 87 centavos, e vou vendê-lo por 1,21 centavos. Então, se eu compro 1.000 opções por 87 centavos aqui, vamos dizer que eu comprei por 0,90 centavos. Compro por 0,90 centavos 1.000 opções, eu vou pagar R$900. E depois eu vendo aqui em cima por 1,21 centavos. 1,21 centavos. Então eu ganhei R$1.200 de lucro. Ou melhor, desculpa, gente, R$310 de lucro. No caso, se fosse 1.000 opções. Se fosse 4.000 opções, eu ganharia 1.240, 5.000 opções, 1.550, enfim. Eu comprei mais barato e vendi mais caro. E foi no day trade, ou seja, no mesmo dia eu entrei e saí. Eu entrei num dia e saí no mesmo dia, ok? E eu poderia também vender primeiro, ou seja, eu venderia por 1,2, venderia primeiro 1,02 e recompraria mais barato por 0,73, 73 centavos, recomprando por 73 centavos.
Então eu ganhei R$ 1.400 se eu tivesse feito essa operação vendida no day trade com 5 mil de opções. Vendi mais caro primeiro e depois recomprei. Mas sempre day trade, porque swing trade ao longo do curso eu vou explicar por que é tão perigoso. Então, pessoal, as garantias para negociar com opções. Venda coberta, ativo objetos, tem que ter ações compradas para vender a coberta. Trava de alta não é necessário garantia, trava de baixa é necessário ter em conta a diferença de preços de exercício pela quantidade negociada. A garantia pode ser dada em dinheiro, títulos públicos ou ativos aceitos pelo CBLC. E no day trade depende da corretora. Tem corretora que requer 500% de garantia do valor que você comprou em opções, mas como você vai zerar no final do dia e muitas corretoras têm um sistema automático, caso você faça day trade, assine lá um contrato, um termo lá para fazer operações de day trade a seco nas opções, você então pode fazer. E se você não zerar no final do dia a operação, a corretora zera. Então, especular com opções somente no day trade. Opções não foram feitas para especular. O que influi no preço das opções de um dia para o outro é delta, o efeito da mudança do preço da ação, o gama, que é a taxa de mudança do delta, teta, que é a deterioração pelo tempo, o vega, que é a mudança na volatilidade, influência de fatores externos, dividendos, juros sobre o capital próprio e um monte de outras coisas. Ou seja, são elementos que não dependem de análise gráfica e que por meio da análise gráfica você determinar a probabilidade do comportamento deles e a consequente mudança no preço da opção, inclusive, porque se você está especulando com a opção, você está especulando o preço da opção, ou seja, eu vou comprar o contratinho da opção lá mais barato e vou vender mais caro, ok? Então, eu vou vender aqui mais caro, um contrato que custa R$91,02 e depois eu vou recomprar mais barato, 0,72, 1.000 opções, 5.000 opções e vou ganhar com essa variação. Eu vou comprar uma certa opção por 90 centavos e vou vender por 1,22 e vou ter essa diferença de centavos vezes a quantidade, por exemplo. 90 centavos, comprei 5.000 contratos de opções X lá por 90 centavos e vendi por R$1,13, então eu ganhei o lucro bruto aqui foi de 5.100 foi de R$1.127 o lucro bruto. Então eu estou ganhando com a variação do preço. Então esse é o objetivo da especulação, quando é no mesmo dia. Agora, quando passa de um dia para o outro, dividendos, notícias, tudo isso pode influenciar no preço das opções e fica difícil você ter controle ou um mínimo de controle de risco. Então, por isso que muita gente quebra com opções. Agora, no day trade tem como você evitar quebrar se você trabalha com um certo manejo de risco que eu vou ensinar daqui a pouco. Então, a dificuldade das opções a seco no day trade você não pode operar com qualquer opção, mas somente as opções que a sua corretora permite operar no day trade. E cada corretora é diferente. Toda semana o day trader precisa mudar de série ou opções, geralmente porque às vezes uma série de opções está com problemas e perde liquidez, e daí você obrigatoriamente vai ter que mudar. Mas tem outra coisa, muitas corretoras selecionam certas opções e não dispõem todas as opções que existem para o day trader. Para a modalidade day trade, muitas corretoras vão analisar a liquidez e de acordo com a liquidez delas, elas dispõem para a operação. Se não atender os requisitos da corretora de liquidez, então elas não ficam disponíveis. Então você vai ter que pedir todos os dias, antes de começar o pregão ou no início do pregão, quais são as opções disponíveis
e você então vai analisar liquidez, book de ofertas para ver a liquidez. O próprio gráfico também mostra a liquidez. E depois então você decide operar a que melhor atende às suas necessidades. No caso, a liquidez é fundamental. E o risco imenso das opções. As opções ideais para operar no day trade são as bem próximas da cotação atual. As opções que são bem próximas da cotação atual. O que isso quer dizer? O preço de strike da opção está próximo da cotação atual do ativo que a opção deriva. Então, a opção deriva de um ativo tem o preço de strike desse ativo e tem que estar próximo. Então, por exemplo, essa aqui é a Petri D14. Então, o preço esse é o de maio, né? De abril, aliás. Desse eu me lembro bem, abril. E está próximo do preço da cotação atual, que a Petrobras se encontra com R$ 14,54. 54 centavos a mais ou a menos, mas tem que ser opções cujo strike seja próximo da cotação do ativo, da opção, que a opção deriva, 50 centavos para cima ou para baixo, preferencialmente R$1 no máximo. Geralmente, essas opções têm liquidez para o day trade. Então, geralmente, elas custam essas opções mais líquidas, conforme os parâmetros que eu passei para vocês. Custam R$1,70, certo? Então, se uma opção custa R$1, se variar para 90 centavos, são 10% de variação. Geralmente, cada stop no day trade é de 0,10 centavos ou mais. Logo, se você usa todo o seu capital, são 10% de risco por trade. Se perder 10 vezes seguidas, você faliu. 100% de prejuízo. Alerta de risco de vida nas opções. Por que é risco de vida? Isso aqui não é que você vai morrer, mas financeiramente você pode literalmente ter um problema até de nível judicial. Se você dorme vendido nas opções no swing trade, no dia seguinte poderá explodir 2.000%, um gap de alta lá na Petrobras e dividendos que gerou alteração nos valores das opções e um monte de cálculos complexos que podem levar uma opção que custa 50 centavos e para 8, 10 reais. Daí você fez a sua análise, operou vendido, né? Você iniciou lá uma operação vendida, digamos que você vendeu aqui no day trade, você acha que vai continuar a cair, então você continua vendido e no dia seguinte você vai continuar com a sua operação vendida. Só que no dia seguinte, de 71 centavos, a opção explode para, sei lá, 10 reais. Já aconteceu isso. E cedo e vira e mexe acontece. Então, mesmo você colocando o stop loss, houve o gap. Então, pulou o stop e você vai ter 2.000% de prejuízo sobre todo o capital que você investiu nas opções. Então, é um risco de vida, porque você, de fato, além de quebrar, vai ficar devendo para a corretora. As corretoras, por segurança, geralmente elas não deixam você ficar vendido com opções. Se você tentar ficar vendido com opções a descoberto, você não consegue. Então, esse é o problema, ok? E você pode ter problemas judiciais se por acaso a corretora deixa você ficar vendido a descoberto. Você pode ter problemas judiciais, essa é a grande verdade. Então e a questão também é que você pode quebrar. Por isso que nas opções, se você vai operar de um dia para o outro, o ideal é operar comprado por culpa desta variação absurda que pode acontecer com as opções e que é uma volatilidade quase indecifrável. Você adivinhar que esse tipo de coisa vai acontecer é bem complexo de prever esse tipo de movimento. Então você tem que ter um tipo de defesa e o melhor tipo de defesa é não operar vendido no swing trade. Agora, você vai operar vendido no day trade,
Também é perigoso porque veja que tem uns gapinhos pequenos aqui no day trade. Existem gaps, apesar de que aqui abriu, né? Aqui houve abertura. Mas no day trade mesmo pode acontecer gaps de alta ou de baixa, ok? Então vamos dizer que você está vendido, daí surge uma notícia com mais os dividendos e um monte de outros fatores que influenciam no preço das opções, e daí você está vendido e dá um gap e explode 2.000%, a opção vai lá para 10 mil reais, ou seja, você está descoberto, vendido, e daí fecha o pregão com 2.000% de prejuízo. Como é que você vai fazer? Porque as opções fazem isso, elas variam 2.000, 5.000% para cima ou para baixo, não, para cima. Então quem opera vendido com opções, mesmo no day trade, corre um risco enorme. Então, você quer ganhar dinheiro com opções a seco e quer sobreviver, primeira regra é que se você quer operar vendido, tem chance de você quebrar a qualquer momento. Então, mesmo no day trade, ficando em tempo real, pode acontecer um gap de 2.000, 5.000%. E daí você, além de perder, você vai ficar devendo para a corretora. Eles vão te processar, talvez, e não sei o que pode acontecer. Você pode até ser preso por isso. Então, eu acredito que operando opções a seco, somente comprado. Porque comprado, se acontece, eu estou comprado aqui. Se acontece um gap, vai para zero e fecha o pregão, eu perdi tudo, mas eu não fiquei devendo. Então, operar comprado, o máximo que vai acontecer é você quebrar e não ficará devendo. Agora, se você operar vendido, mesmo no day trade, se acontece um gap de 5.000% e fecha o pregão com 5.000% de gap para cima, você, além de quebrar, você ainda ficará devendo. Então, certamente você vai ter um grande problema. Pode ser que nunca mais você consiga operar na bolsa, vão cancelar seu CPF na bolsa, enfim, você vai ter uma dor de cabeça absurda, ok? Então, operar day trade com opções, nunca opere vendido. Eu prefiro trabalhar só comprado por conta de segurança. Então, pessoal, o potencial de lucratividade das opções. Então, vamos dizer que você tem 10 mil reais, você compra 16 mil unidades de Petro D14 por 0,62 centavos. Coloca o stop loss na Petrobras D14 por 0,57, variação de 5 centavos é 8% de risco. Então, são 10 mil reais, estou arriscando 800 reais. Isso aqui foi uma operação mediana, tá? Que não teve um risco muito grande. Então, a saída é 0,79%, 79 centavos, aliás, e deu 2.720 reais em 1 hora de trabalho no gráfico de 1 minuto, ok? 27% de lucro. 800 reais para 27% de lucro é 3 para 1. Mas como o risco é grande, a lucratividade é absurda. Mas 8% de risco, se eu perco 10 vezes seguidas, eu vou quebrar, certo? Eu vou quebrar. Então, o que atrai as pessoas é esse 27% de lucro, onde às vezes pode ser 80%, 90%, muitas vezes chega a isso. Então, o cara entra no mercado de opções a seco buscando fazer fortunas de uma hora para outra. Mas o problema é quando você toma um monte de stops, e isso é inevitável com qualquer metodologia. Então, você quebra se você usa 100% de todo o seu capital. Então, essa aqui é a operação, né, que deu essa lucratividade. A nossa saída operacional pelo meu método foi aqui, foi uma operação razoável, não foi muito espetacular. Então, qual é a solução para você conseguir ganhar com consistência e não quebrar? É você ter um manejo de risco e aceitar ganhos moderados. Então, você não vai ganhar 27% em 1 hora, você vai ganhar menos, mas você vai ganhar para sempre. Então é preferível ganhar para sempre pouco do que ganhar um absurdo e daqui a 2 meses ir para debaixo da ponte comer sei lá o que, porque eu tô quebrado sem dinheiro nenhum, porque eu perdi tudo no mercado de opções, porque o risco é gigantesco.
porque cada opção custa centavos e cada variação de centavos é um absurdo que você perde. Essa é a verdade, pessoal. Então, tem como você ganhar a mesma coisa que você ganha no day trade com ações, operando opções a seco, só que você vai ter que remanejar o risco. Então, se os riscos para cada trade é 10% ou mais, é fácil quebrar. Logo, com opções a seco, nunca vamos entrar com todo o capital, mas com um risco que sobreviva a possível quantidade grande de stops. Então, tomar uma quantidade grande de stops nas opções é fácil, porque as opções são voláteis e existe muita consolidação no day trade, principalmente. Então, 10 a 20 stops arriscando 1% de todo o capital, você vai sobreviver. Então, para tal fim, para eu conseguir arriscar 1% de todo o capital por operação, eu vou ter que entrar com menos volume, porque eu já falei que os stops das opções são 10, 15%, porque cada opção custa R$1,90, 90 centavos, variou 1 centavo, já é 2% de todo o seu capital. 1 a 2% de todo o seu capital, porque as opções custam centavos, pessoal. Por isso, você tem que entrar com menos capital e reajustar o seu risco. Então, para tal fim, um capital de R$10.000, vamos usar cerca de R$200 por operação. E assim conseguiremos sobreviver a grande quantidade de stops possíveis no day trade ao longo do mês. E sobrar ainda muito dinheiro para sobreviver. Então, R$200 só por operação, para operar as opções, no caso de R$10.000, 10% é R$1.000, R$200 10% é R$1.000 de R$10.000. Então, R$1.000, 10%, R$200, 2%. Então, se você tem 100 mil, você vai pegar 2% ali do seu capital. Se você tem 50 mil, pega 2% de 50 mil. 2% é um valor bom, tá? E você faz as operações ali, por quê? Você vai ganhar 27%, 80% quando você ganhar. Então, mesmo você tendo uma mixaria, o valor vai ser um valor bom e significativo até. E se for comparar com ações no day trade, operando com R$100.000, usando a minha mesma técnica, só que ao invés de usar R$100.000, eu uso R$2.000 nas opções, até menos, né? R$1.000 ali nas opções, eu tenho praticamente a mesma lucratividade. Porque nas opções você tem que ter um risco pequeno, porque os riscos das opções são absurdos. Então, para você ter um risco pequeno, você tem que entrar com mixaria. Mas quando você ganha fortunas. E uma mixaria ganhando uma fortuna se torna algo significativo, algo bom. Então, é assim que você tem que trabalhar com opções. Senão, você vai quebrar. Então, dessa maneira, você sobrevive. Então, o que lucra mais? Ação ou opção? Então, como eu falei, se você trabalha esse manejo de risco, se usar 100% do seu capital por trade com ações, você sobrevive. Com opções, você quebra, como eu acabei de explicar. Agora, usar nas opções migalhas do seu capital por operação, como mostrado anteriormente, você lucra quase o mesmo que as ações no day trade. Então, R$100.000 operando a minha metodologia no day trade, em um ano vai lucrar lá um valor 20%, por exemplo, ao ano. Se você pega R$100.000 para opções, você vai quebrar. Então você pega R$2.000, R$1.000 e opera opções no day trade. Usa a mesma metodologia, mas você vai usar só R$1.000. Você vai, inevitavelmente, ter a mesma lucratividade com ações ou próximo disso. Até um pouco mais, quem sabe. Mas você tem que operar com mixaria e aceitar ganhar de maneira conservadora. Porque quem entra no mercado de opções a seco pensa em ficar rico de um dia para o outro e pensa em fazer operações que os lucros são estratosféricos. Você vai quebrar. Matematicamente, as estatísticas e as probabilidades são contra você se você arriscar o que as opções oferecem, que é 10%, 15%, 20% por operação. Você não vai durar muito, é inevitável. Agora, se você arrisca esta migalha, daí você sobrevive para sempre. Você tem como até viver só operando opções a seco. Mas você vai ganhar a mesma coisa que ações.
Agora, para você ganhar com opções a seco, da mesma maneira que se ganha com ações, você vai ter que fazer operação vendida. Se você vai fazer operação vendida no day trade, é muito raro acontecer um gap de 2.000, 5.000% de uma hora para outra. Mas pode acontecer. Se acontecer, você vai quebrar, mesmo operando com migalhas. Então, você só pode operar comprado nas opções. Então, você vai ganhar menos por causa disso, talvez. Então, é difícil. Entre o mercado de opções e o de ações, para você sobreviver no mercado de opções, você, sem dúvida, tem a probabilidade de ter uma lucratividade significativa, ter uma lucratividade razoável se você arrisca migalhas. Mas você tem o risco de, se você opera vendido no day trade, ter um prejuízo enorme se houver um gap de 5.000, 10.000%. Com ações, isso é quase, não é impossível, mas é muito difícil, quando você está vendido com ações no day trade. Então, por conta disso, as ações são mais favoráveis do que as opções. Mas se você quer operar opções mesmo assim, o que eu posso fazer? Eu não posso impedir você de operar opções se você quiser. Ok? Eu nunca vou... Eu estou ministrando esse curso de opções a seco aqui no YouTube, é mais para conscientizar você e te ajudar caso você queira obcecadamente realmente operar nesse mercado. Você então opera, mas o meu curso mesmo oficial, eu não vou lançar um curso para operar opções a seco e recomendar que você opere opções a seco. Eu vou ensinar você no meu curso como operar, mas sempre vou recomendar você operar com ações do que com opções a seco, por conta dessas inconveniências. Então, os lucros percentuais nas opções são gigantescos. Logo, com pequeno capital, você ganha absurdos, mesmo com pouquinho dinheiro. Agora é a questão de operar sempre comprado, que pode diminuir o lucro, porque se você operar vendido, você corre o risco de ter um gap de 5, 10.000%, que vai pular o seu stop, mesmo no day trade. Ok? Então, isso é muito sério. E esse é o meu medo em operar opções, por isso que eu não opero, não posso operar, eu não aceito operar vendido com opções, somente comprado, mas dá para ter lucro operando somente comprado, se você quiser. Então, calculando o lucro ou prejuízo bruto sem os custos de corretagem e emolumentos para a gente entender. Então, pessoal, o lucro ou prejuízo bruto sem os custos de corretagem e emolumentos. A gente já viu na planilha ali mais ou menos como é que faz. A fórmula é o preço de venda menos o preço de compra vezes a quantidade de lotes. Então, exemplo, compra de 70 centavos, mil opções, e venda de 80 centavos, 1.000 opções. É igual a 10 centavos de lucro. 80 menos 70, 10 centavos por unidade de opções compradas. Então, 80 menos 70, que vai dar 10 centavos vezes 1.000 opções que eu comprei, supondo, vai dar R$100 de lucro. O lote mínimo nas opções é 100 unidades, muitas corretoras trabalham com 100 unidades. E o cálculo do lucro líquido, simplesmente você subtrai do lucro bruto os emolumentos total e corretagem total. A corretagem, cada corretora cobra um valor de corretagem, geralmente é mais barato do que ações, o valor da corretagem das opções. E para day trader, geralmente é um valor menor ainda que para swing trade. Então, cada corretora trabalha com o seu preço. Os emolumentos, swing trade, taxa de 0,058 sobre o volume negociado. O day trade, taxa de 0,025 sobre o volume negociado. E os exercícios de posições lançadas e opções. Opção de ativação, 0,019% sobre o volume negociado. Opção de índice, 0,038% sobre o volume negociado. O imposto sobre operações nas opções. Imposto sobre operações nas opções. Day trade é igual a 20%, swing trade 15%. E, finalmente, a minha estratégia Ultimate Eagle Signals, que serve também para opções, mas eu tenho algumas ressalvas para passar para vocês, e sobre o curso ao vivo de Day Trade, que também envolve opções a seco, caso você prefira. A minha metodologia Ultimate Eagle Signals é um método comprovado por mais de 10 anos na realidade.
E o tempo para comprovar um método é de 5 a 10 anos. Então, você quer criar sua metodologia? É muito simples. As estatísticas e as pesquisas provam que quem buscou fazer isso, criar sua própria metodologia, demorou 5 anos a 10 anos. E ao longo desse tempo, a maioria, 80% a 90% falharam. Então, o caminho mais fácil é fazer igual Warren Buffett. Lucrou logo no começo, pois aprendeu um método que já funcionava. Ou seja, ele aprendeu com quem já tinha um método que funciona. Eu tenho um método que já funciona, já é comprovado por mais de 10 anos, então eu ensino o pessoal e ajudo o pessoal a lucrar no mercado com os meus serviços de curso ao vivo durante o pregão. Então, tem as opções de curso da minha metodologia Ultimate Eagle Signals, que funcionam também no mercado de opções a seco. Só que tem aquela questão que eu falei durante o curso, se você opera vendido no day trade, tem esse risco aí um pouco complicado. Por isso que eu não gosto de recomendar você operar com opções no day trade. Mas se você quiser se arriscar, eu ensino você a operar. Mas eu sempre vou recomendar você operar com ações e no mercado futuro, com os índices e mini índices e com as commodities, porque é muito mais seguro. E é melhor você trabalhar com algo que é seguro e dure para sempre do que trabalhar com algo que tem chance, mesmo pequeno no day trade, de explodir 10.000% para cima. É uma opção que você está vendido, é uma probabilidade. Já com ações é muito ínfima, quase impossível, né? 10.000% uma ação de uma hora para outra é difícil, mas opções pode acontecer, tá? Por isso que esse é o meu medo, por isso que eu já recomendo e aviso. Mas você quer entrar no mercado de opções, de operar com a minha metodologia, você pode fazer o meu curso ao vivo. O curso de opções só tem a opção ao vivo, não tem opção online gravado. Então é um coach ao vivo particular ou em grupo se não houver vagas no particular. Não tem esse curso no curso online gravado. E aqui tem um exemplo de lucro com o Ultimate Eagle Signals nas opções a seco para você ver como que a metodologia funciona. Então, pessoal, a gente tem aqui uma operação que aconteceu pela minha metodologia nas opções da Petri D14, que foi no dia 17 de março. Então, o primeiro ponto eu uso na minha metodologia a média exponencial 8,9, tem outros indicadores também, mas você pode usar a média exponencial 8,9 para operar opções, que ela é muito boa para determinar a tendência. Então, a primeira dica é, se o preço está abaixo da média exponencial 8,9, tende a fazer uma queda significativa. Então, isso já é um indicativo claro para você operar sempre vendido quando o preço está abaixo da 8,9, porque a chance de você acertar uma venda e uma tendência grande estratosférica, é muito grande. Só que daí existem padrões específicos que acontecem no day trade e eu utilizo essas técnicas. Por exemplo, aqui aconteceu primeiro que aconteceu aqui um início de pivô de baixa. Então, segundo a teoria de Down, existe a probabilidade do preço testar novos fundos quando acontece um pivô de baixa. Eu tenho uma onda 1 de pivô de baixa aqui que destruiu esse pivô de alta. Então, tem uma probabilidade de continuar testando novos fundos. Então, eu já tenho essa possibilidade clara e absurda. A Profit Line, meu indicador, também vinha fazendo topos descendentes. Então, aqui quando aconteceu esse pivô de baixa, a Profit Line fez esses topos descendentes que claramente indicavam força vendida com muita intensidade. Então, a pressão de venda com muita intensidade. Após isso acontecer, a confirmação para a entrada vendida foi esse topo triplo, né? Eu tenho 1, 2, 3 topos aqui no mesmo nível. Então, a entrada operacional seria aqui nessa região. Então, a minha limitação de prejuízo seria em 0,66 e a minha entrada operacional vendida quando fizesse nova mínima sem fazer nova máxima. Então, isso aí já é um padrão que indica se fez nova mínima sem fazer nova máxima para o topo triplo deste estilo aqui, segundo as estatísticas indicam que se faz nova mínima sem fazer nova máxima, tende a desenfrear uma tendência de queda realmente ampla e absurda. Então, entrada 0,66, tá?
e o stop loss 0,68, 0,69. 0,69, ok? O que nós temos aqui, pessoal? Eu tenho um capital de 10 mil reais e, como eu falei no curso, arriscar 200 reais por operação, usando um capital de 10 mil reais nas opções, é válido. Dá para você sobreviver razoavelmente, você tem uma probabilidade. Então, para essa entrada vendida 0,66%, como existe essa probabilidade de cair, mesmo na crise, mesmo num dia de queda, o day trader, para quem é iniciante, ganha vendido. Ou seja, você vende primeiro e compra mais baixo depois. Ou seja, você ganha com a queda do mercado no day trade vendido a descoberto. Para o meu manejo de risco de 200 reais, 5 mil opções, ainda não, 6 mil opções, vamos ver quanto que deu. Deu quase 200 reais, 5.800 opções, 196 reais. Então, está dentro do meu gerenciamento de risco. 200 reais de risco por operação, capital de 10 mil reais. Não foi perdida essa operação, foi desenvolvida. Então, à medida que vai fazendo topos e fundos descendentes, eu vou para os topos protegendo o lucro, conforme o meu método manda. Então, existem topos específicos que indicam que, se rompido, o mercado de fato ele vai reverter a tendência. E o que aconteceu, pessoal? A Profit Line, à medida que a tendência ela ia cair no nosso indicador de força, começou a fazer topos e fundos ascendentes. Chegou a fazer topos e fundos ascendentes. Então, exatamente aqui fez fundo duplo e aqui fez pivô de baixa. Isso é chamado de divergência pela nossa técnica de saída operacional, sem contar com vários padrões de candlesticks ao longo dessas ondas que formou o fractal da morte. Um pouco complexo explicar esse tipo de fractal que eu estudei e descobri a sua importância para determinar o enfraquecimento de tendências e reversões. Então aqui existe uma possibilidade muito ampla de reverter a tendência a partir desse ponto. Então a gente sai da operação em 0,45, foi aqui que confirmou a divergência, que indica que a tendência está absurdamente enfraquecida, tem chance de corrigir, de até reverter a tendência, iniciar uma tendência de alta. Então, se eu estou vendido, eu vou recomprar a 0,45. 0,45 recomprado. Então tá aí, pessoal. O trade deu R$ 1.218. Na realidade, R$ 1.196. Líquido, considerando as taxas e emolumentos e corretagem. Então, pessoal, esse trade durou das 11 da manhã até as 14h20, operando opções a seco, no caso a Petri D14, ok? Então, eu ensino você a operar vendido, a operar comprado em opções a seco. Alerto vocês que é melhor operar ações, porque se você opera vendido nas opções a seco, se dá um gap aqui, por exemplo, aconteceu um gap, vamos dizer que acontece um gap aqui de 3.000, 5.000%. É difícil acontecer, é raro, mas pode acontecer nas opções. Com ações, um gap de 2.000, 5.000% com ações eu nunca vi na minha vida, mas com opções já, mesmo no day trade. Então, por isso que eu sou a favor de operar ações por causa desse risco com as opções. Mas se mesmo assim você quer operar opções, a minha metodologia também funciona com opções. Vou ensinar você as táticas de gerenciamento de risco mais avançada, além das que eu já ensinei aqui. E faço o curso ao vivo de day trade para futuros, para bolsa, só tem curso ao vivo. E para opções também, se você quiser, tem também o curso de opções. Basta você entrar em contato para reservar a sua vaga, para você aprender a especular com as opções a seco no day trade usando o meu método que funciona. Os ganhos são moderados, mas tem como ganhar com consistência assim, usando o gerenciamento de risco que eu acabei de explicar. Então, pessoal, gostou do vídeo? Compartilhe, ajude no crescimento do canal, curtindo o vídeo e compartilhando também esse curso, que é um projeto gratuito, ok? Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Deixe o seu comentário, pode deixar
as suas críticas aí para eu fazer o melhoramento do meu canal. Muito obrigado, até mais.